Sobe o som, Bartucci, que o Gazeta Esportiva está chegando. E hoje é tudo no improviso, vou falar tudo da minha cabeça aqui. E o programa chega com uma dupla de peso, uma dupla que eu adoro trabalhar junto. Um que sempre causa várias situações inusitadas. Eu não sou, então. Ele causa, porque ele apura, ele investiga. É ele mesmo. É ele mesmo. Ele bota fogo na caixa d'água. Nosso grande repórter Thiago Salazar. É ele mesmo. Eu já sabia que não era eu. Aqui, você também não é muito fácil, não. Eu? Você também não é muito fácil, não. Ele falava que você na base dava trabalho, viu? Muito trabalho. É, lá no muito Corinthians trabalho. era esse papo. Nosso grande comentarista e tetracampeão, Paulo Sérgio. Boa noite, Miss Salazar, você de casa. Gazeta Esportiva, ó, tá sim, recheado de informação, recheado de opinião, claro, opiniões de peso aqui. Temos a vitória do tricolor do Morumbi contra o Juventude, a repercussão do protesto de ontem da fiel torcida em frente ao Parque São Jorge e a preparação de Santos e Corinthians para os jogos de amanhã pelo Brasileirão. E tem mais! Marina Buffon e José Paes estão lá na Barra Funda e vão chegar com todas as informações de São Paulo e Palmeiras. Então, turminha, ó, fique com a gente, se segura no sofá, na poltrona ou na cadeira da padaria, onde você estiver, porque a gente volta depois dessas dicas. Estamos de volta com a vitória do São Paulo sobre o Juventude em Caxias do Sul. Só quero dizer uma coisa, eu fui a única nesta bancada que acreditou no tricolor. Veja como foi. O São Paulo visitou o Juventude pela 16ª rodada do Brasileirão e conseguiu um ótimo resultado. E ó, o primeiro tempo foi um amasso com A maiúsculo do tricolor, mas o goleirão Gustavo estava inspiradíssimo. Não foi uma, nem duas, mas pelo menos 3 as chances criadas pelo time visitante e nada da bola entrar. No segundo tempo, o que estava faltando mesmo para o São Paulo era pontaria. Primeiro com o Wendel e depois com o Luciano. Mas quem insiste sempre alcança. O Ferreira deu essa caneta absurda no Abner, tocou pro Marcos Antônio, que só ajeitou pro Luciano, artilheiro do tricolor, mandar pro fundo da rede e garantir mais 3 pontinhos pro São Paulo. Final 1-0. Era um jogo de 6 pontos. A gente sabia a importância, sobretudo depois de um desgaste físico, energético, como foi outro dia no Clássico, com Corinthians. A gente vinha de jogar com Flamengo, com Bragantino, com Corinthians, não é fácil. Pois é, o que vocês acharam das declarações do Crespo e da atuação do São Paulo? Bom, você jogar com o Flamengo, todo mundo sabe. Jogar com o Corinthians, todo mundo sabe que não é fácil. E o Brasileirão todo é assim. Tem jogo fácil. E jogar contra o Juventude, você tem que conquistar o resultado positivo. O São Paulo foi. O mais importante do Crespo, nesse momento, é que ele achou o posicionamento do Luciano. Passaram vários técnicos que não encontraram. E aí deixa o Luciano no banco, aí o cara fica desmotivado. Agora não, você já tem um jogador na mão que está motivado, o treinador conseguiu entender isso, então, sem dúvida nenhuma, ganhou uma peça importantíssima nessa equipe do São Paulo. Sim, Paulo, o São Paulo soube aproveitar o momento. Ele vence o Corinthians, ele tem um adversário fora de casa propício a uma vitória. Isso é raro no Campeonato Brasileiro, porque é o que o Crespo mesmo falou ali. Os jogos são sempre muito difíceis. O Juventude, dos últimos 6 jogos como mandante, ganhou 1. Dos últimos 6 jogos como mandante, o Juventude ganhou 1 só. Ou seja, era um adversário que mesmo fora de casa dava para o São Paulo lá e beliscar. Então ele foi lá e confirmou isso. Isso é muito interessante. Agora, isso que você falou do Luciano, tem essa parte boa, ele mudou o posicionamento do Luciano. O Luciano está rendendo muito. Só que isso só aconteceu porque o São Paulo perdeu o Caleri, perdeu o Lucas, perdeu o Oscar, foi perdendo todo mundo, traz o Luciano de volta para a titularidade, encontrou e o cara tá indo bem. Eu acho que a grande na frente, né? Eu acho que a grande questão sempre reclamou que o jogo colocar ele lá atrás para marcar, colocaram ele de meia, correr, colocar ele de meia não é um jogo, não é estilo de jogo. Mas dele. Colocar ele de meia porque chegaram a um consenso de que não tinha lugar na frente. É por isso que eu tô falando. Brecha pra ele. É isso que eu tô falando. Colocar o Luciano sem Caleri, Lucas e Oscar é uma situação.
com todo mundo à disposição, como é que vai ser? Porque quando teve todo mundo à disposição, o Luciano ou foi banco, ou teve que mudar de posição, ou não conseguiu render o que conseguia render, o que mostra que pode render. Eu acho que aí é o X da questão, essa é a dúvida que eu quero ver. Eu quero ver como é que vai ser quando tiver todo mundo à disposição. Quero ver como é que o Luciano vai jogar e como que o Crespo vai encaixar. Para mim, essa é a grande dúvida. Na realidade, todo mundo à disposição só o ano que vem. Não, então, mas tudo bem, mas mesmo que se fosse para voltar hoje, você não pode mexer no Luciano. Então é complicado. Você não pode mas mexer isso no for o Luciano, Lucas. porque... Não, mas as coisas estão funcionando. Não, aí você tira o André Silva e deixa ele lá no posicionamento dele. Porque uma peça funcionando é muito importante. Né? Já visto que o Ferreirinha tá fazendo as jogadas. Que caneta dele, do Ferreirinha, que categoria. Agora o São Paulo encosta no Corinthians, hein? Encosta no Corinthians. Não, e o principal. E começa a descolar da zona. Começa a descolar da zona. Tava ali liberando a zona, 1 ponto, 3 pontos, agora deu uma descolada. E encosta no Corinthians com 19 pontos e o Corinthians com 20. Mas eu ainda acho que a briga é ali, viu? Bom, eu vou agora pro nosso telão e a Marina Buffon vai entrar na conversa para trazer a repercussão dessa vitória do São Paulo, a primeira fora de casa nessa edição do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Má. Que fase que tá vivendo o Luciano, hein? Pois é, Michele, que fase ótima do Luciano. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu estava ouvindo vocês falando por aí e vim aqui participar desse debate trazendo alguns números para vocês. Eu estou aqui em frente ao CT da Barra Funda, que agora é Super CT, né? A gente está aqui com os dizeres, né? Casa do tricampeão mundial aqui, o São Paulo. Bom, o Luciano, gente, desde que o Crespo retornou ao São Paulo, só não jogou contra o Flamengo porque ele estava suspenso. Então, Luciano não jogou naquela ocasião, mas depois foi titular em todas as partidas do São Paulo desde então. E olha só que dado interessante, vocês estavam falando por aí também. Ele participou de todos os gols marcados do São Paulo desde então. Ele deu 2 assistências para os 2 gols do André Silva contra o Red Bull Bragantino, naquele empate por 2-2 em Bragança. Fez os 2 gols do Clássico contra o Corinthians no Morumbi no final de semana. E ontem fez esse gol contra o Juventude. Ou seja, como o Paulo estava falando, e também é a minha opinião, não dá para mexer nesse jogador, independentemente de quem vem aí a estar à disposição ou não do Crespo nos próximos jogos. O próprio Luciano falou sobre esse momento do São Paulo, que, como vocês também falaram por aí, subiu um pouquinho, se descolou do Z4, deixou o Santos lá para baixo, tá com 19 pontos e tá agora sonhando com um pouquinho uma posição mais intermediária da tabela. Olha só o que o camisa 10 do São Paulo falou. Brasileirão todos os jogos são difíceis. Difícil você pegar e falar assim, esse jogo vai ser fácil. Até porque quando joga contra o São Paulo, os times parecem que viram o Real Madrid. Mas hoje foi importante, pude participar mais uma vez, mas é seguir, cara, seguir agora com os pés no chão, porque domingo a gente tem outra decisão difícil em casa e esperamos, como eu falei, com o apoio do torcedor, sair vitorioso. Tá, então, as palavras do Luciano. Eu deixo para vocês aí comentarem mais um pouquinho sobre os números do jogador e daqui a pouquinho eu volto para falar então sobre esse jogo contra o Fluminense que vai acontecer domingo, tá certo? Beleza! E aí, o que você ainda já vira Real Madrid, é se isso? empolgou, Luciano, calma. Opa. Real Madrid até outro dia estava lá embaixo, conseguiu uns pontos necessários. Você vê que o Crespo consegue uma formação bem compacta. Um jogador que me chama muita atenção, sabe, é o Wendel, cara. Tá indo bem, até outro dia estava sendo criticado, ninguém queria o Wendel e não conseguia jogar. 2 jogos seguidos já faz uma boa atuação. Então é um São Paulo que o Crespo compensação do outro lado, do Cédric, pelo amor de Deus. Mas aí tá vendo, o tempo que teve aí de pausa foi muito bom pro Crespo. Foi mesmo. Imagine se chega aí, manda o Zubeldia agora embora, depois tem que treinar toda a equipe. Então esse tempo aí a gente já vê algumas coisas acontecendo nessa equipe do São Paulo. E o Luciano está muito claro, o Luciano não é centroavante, o Luciano não é meio armador, não é articulador,
também não é um ponto extremo. Não, o Luciano é segundo segundo homem de ataque. atacante. Isso aí. Segundo É isso atacante. Aquele cara que ele joga ao lado de quem está na referência, mas está sempre rondando na área, vindo buscar. É isso. Ele não é o extremo, né? Aquele cara que joga lá aberto para vir na profundidade. Não é um jogador que joga cara. de costas para ficar fazendo pivô. É um jogador que tem uma técnica, é um jogador que pode fazer uma jogada, pode dar uma assistência. Então é um Jogar jogador no São interessante. Paulo ideal, o que eu vejo, que o São Paulo muito provavelmente vai ter que fazer o que o Ramon Dias fez no Corinthians há um tempo atrás. Abre mão dos 3 homens de frente, porque hoje quase todo mundo joga um aberto de cada lado, na referência, e você escolhe os meios campistas. O São Paulo vai ter que fazer o que o Ramon fez lá atrás, uma espécie de losango, de repente, 4-4-2, para você colocar, o Luciano com alguém na referência, seja o Calério, o André Silva, o Oscar e o Lucas vindo de trás, certo? Sim. Mais 2 volantes, acabou, é isso, não tem muito segredo. Senão, vai matar o Luciano de novo. E o camisa 10 do Tricolor é justamente o tema da nossa enquete de hoje. O Luciano pode ser considerado ídolo do São Paulo? Ídolo do São Paulo, sim ou não? Ídolo é Rogério Ceni, né? Ele já é um ídolo. Para participar da enquete, você vai entrar lá no site gazetesportiva.com e vai deixar o seu voto. Mas o que você acha, Paulo? Ele já tem o tamanho de um ídolo? Por exemplo, o Cássio, ele é o ídolo do Corinthians. Marcelinho Carioca. Eu vou fazer o Neto, advogado Luciano. do diabo aqui. E para mim é não, tá? A resposta para mim é não. Tá. Só que assim, eu tô de fora, só analisando, vendo futebol aqui. Agora, quando você conversa com o torcedor, eu ouvi isso até de uma torcedora, que falou para mim assim, cara, para pensar nos últimos 15 anos do São Paulo, nos últimos 12 anos do São Paulo. E aí, quem que tem? Para essa geração, que não viu muita coisa que a gente viu, o Luciano é o cara que se identifica, é o cara que provoca o adversário, que faz gol importante, que vai lá na torcida, que tem a representatividade, que torce pelo clube, que briga, que... Então, assim, ele criou uma identificação que às vezes eu acho forçada, mas ele criou essa identificação e eu tento entender essa visão, porque ídolo acho que é algo geracional, mas eu não consigo Eu acho considerar. que ídolo é algo que ultrapassa gerações. Então, É complicado. Para mim é não a resposta, mas eu entendo. Eu vou você fazer uma comparação e eu creio que o torcedor vai me entender melhor. Tá. O Miller é o quê? Ídolo. O nosso parceiro. É ídolo. O quê? O Miller? Muito ídolo. O nosso parceiro. Ele é o nosso top parceiro. É que o Miller tá numa... Pô, o Miller tá Aí, nos maiores aí, ídolos, se nós né? começarmos Não dá a pra falar comparar. sobre ídolo, se nós começarmos a falar sobre ídolo... Raí. Não dá. Eu creio que ainda não. É. Eu creio que ainda não. Eu acho que ele é um cara muito identificado. Identificado pra mim é a Pode palavra. chegar lá, mas ainda não. Mas eu entendo, assim, vamos pensar assim, pega uma pessoa de 20 anos de idade que torce pro São Paulo. Uma pessoa de 20 anos de idade que torce pro São Paulo. O que ela viu do São Paulo? Ela não viu o São Paulo que nós vimos. Ela viu o Rogério Ceni. No final já, né? No final. Então, assim, pra essas... Teve outro? Não teve outro? Para essas pessoas, o Luciano se identificou como nenhum outro jogador. E o Memphis também não é ídolo Não, no pelo amor Corinthians. de Deus, isso é certo? brincadeira, cara. Então tá, ó. Vamos pra próxima. Ontem também foi dia de protesto da torcida corintiana em frente ao Parque São Jorge. O Alexandre Silvestre estava lá e chega agora para contar tudo que rolou nessa manifestação. Boa noite, Silver. Quais foram as pautas dos torcedores? Tudo bem, Michele? Reunião que aconteceu ontem na frente do Parque São Jorge com centenas, talvez milhares de torcedores, um protesto encabeçado pela Gaviões da Fiel, que contou também, obviamente, com o apoio de outras torcidas organizadas, muitos torcedores comuns, um protesto que foi tenso, porém pacífico, muito forte, com bandeiras, com faixas, com bonecos simbolizando ex-presidentes do Corinthians sendo queimados, tipo uma malhação a Judas. O negócio não foi fácil não, Michele. Eles pedem faxina geral, os torcedores, pedem honestidade, basta de corrupção, que o Corinthians seja mais democrático, exigem também uma mudança drástica no estatuto do clube para que o colégio eleitoral do Corinthians possa ser ampliado também para torcedores de fora do quadro associado, para o fiel torcedor, por exemplo. Querem que o Augusto Melo vá embora, sequer espere o dia 9 de agosto, quando haverá a Assembleia Geral de Sócios. Então eles pediram para o Augusto já renunciar. O Augusto já disse que não renuncia, vai até o fim. Ele tem ainda uma possibilidade
de ser resgatado ao poder caso o sócio do Corinthians entenda assim na votação do próximo dia 9 de agosto. E os nomes que foram mais xingados na minha visão, eu que estive lá até quase 10 horas da noite, até porque no final ainda queimaram os bonecos lá que simbolizavam os ex-presidentes, para mim, pelo meu termômetro, foram do William Monteiro Alves, André Sanches e o próprio Augusto Melo. Na tela para vocês agora, um resumão do ambiente que aconteceu na porta do Parque São Jorge ontem, durante a noite, das 7 até umas 10, 10 e meia, 11. Imagem forte aí no final, né? Os bonecos pegando fogo, o escudo do Corinthians ao fundo, a fumaça subindo e uma pressão muito grande também para cima dos conselheiros, que no entendimento da torcida ou desse grupo de torcedores precisa ser mais enérgico. Boa notícia, o Corinthians conseguiu quitar a primeira parcela, conforme combinado no começo da semana, da premiação do Campeonato Brasileiro do ano passado, do Paulistão desse ano com o título. Então são 3 parcelas, o valor total para os jogadores de 12 milhões de reais, a primeira parcela quitada. E na volta vamos falar do time que enfrenta o Botafogo e boas notícias para o torcedor corintiano. Gente, e o Corinthians, hein, pagando parcela atrasada lá do Paulistão. Nossa, que situação. E ainda toda essa manifestação, esse protesto da torcida, né, Salazar? Michele, ó... o Salazar tem muita informação. Eu só colocar uma coisa. Mano. O que mais me preocupa, sabe? Por que não deixa blindar o clube no sentido de, teve esse Mundial de Clubes. Por que não fizeram tudo isso daí durante esse período para poder deixar os jogadores não com tanta pressão, tanta coisa que está acontecendo muita coisa aconteceu agora, né, Paulo? Por exemplo, o Augusto Melo virou réu agora, essa semana. As faturas do Andrés, por exemplo, vazaram também um pouquinho antes. Aí, eu acho que a torcida está reagindo aos fatos que estão sendo expostos, que acabaram de ser expostos, né? Assim que vazaram as faturas, o Augusto virou réu, protesto. O torcedor vai na emoção, tem jeito, né? Ó, até uma informação... Não dava a gente está mostrando o protesto do dia 9 ser no período que foi... Não dava. No Mundial de Clubes? Não dava, porque até lá a gente não tinha esses fatos concretos ainda. O que me parece, eu não sei se o Paulo concorda com isso, 2 impressões que eu quero passar aqui. A primeira, até de quem acompanha o Corinthians há um tempo, a impressão que eu tenho é que o torcedor está cansado, cansou. Sim. O torcedor cansou. Também, e aí não é Augusto, não é Andrés, assim, os caras estão cansados, cara. Os caras não aguentam mais. Eles querem uma mudança drástica que precisa vir com a mudança do estatuto, que o Romeu Thuma Júnior se comprometeu, inclusive... em entrevista comigo, que isso vai acontecer ainda este ano, e aqui vai uma opinião minha, não adianta só o fiel torcedor votar, o estatuto precisa ser mudado drasticamente, a estrutura precisa mudar. Antes da votação, né? Não, é depois do dia 9. Primeiro tem a Assembleia, depois vem para a discussão, porque isso precisa ser discutido dentro do Conselho. Então, assim, o torcedor me parece cansado e não aguenta mais. Aquilo ali, a manifestação de ontem, para mim, ela é simbólica, marcante, histórica, de quem não aguenta mais. Mas o que o Thuma falou com você do estatuto, que tem que mudar o estatuto? Porque está todo mundo cobrando a mudança do estatuto. O que o Thuma me explicou? Vai mudar este ano.
vamos votar e vai mudar esse ano. Só que ele me disse... O que vai mudar? O estatuto inteiro. Vamos fazer um novo estatuto. Vai mudar direito a voto, torcedor poder votar, mudar tudo, esteiro, escrito de ponta a ponta. Tipo uma nova Constituição. Uma nova, é isso. Só que o que ele passa para mim, eu acho até compreensível, ele falou, não tem como fazer isso antes do dia 9, porque dia 9 é a Assembleia Geral. Tá. Falou, como que a gente vai lá para o Conselho discutir se o Conselho está pegando fogo com a história da Assembleia? Então vota-se o afastamento do Augusto e depois a gente senta e discute, porque o texto está praticamente pronto. Está tudo praticamente pronto. Agora, um outro ponto, além de perceber que o torcedor está cansado, Paulo, que o torcedor não aguenta mais, para mim também tem essa questão de que o Corinthians mudou e o corintiano mudou. Troca o GC aí, por favor, mais atento, errado. Né? Tá mais atento, o torcedor tá mais atento. A impressão que eu tenho é que não vai mais voltar a ser como era. Não vai mais voltar a ser como era. Seja quem for, é o Augusto, é o Andrés, ou é o fulano ou o ciclano. A partir de agora, todo dirigente do Corinthians deve ser cobrado como nenhum outro fora antes. A impressão que eu tenho é que houve um marco, um estopim. Olha, a partir de agora vai ser assim. Não tem mais. Para quem quer que seja lá mas dentro. É aquele negócio, né? Que bom, eu acho isso ótimo. Mas você quer SAF para profissionalizar? Você não precisa pôr SAF para profissionalizar. Não precisa, não concordo. precisa. Não precisa. Você precisa profissionalizar quem vai fazer a gestão. É isso aí. O cara que for fazer a gestão, tá lá o Pedrinho no Vasco. Falou coisa errada? Não falou. Não falou. Não falou. Dá para o Corinthians não precisa de SAF. Não, vai só lá. Só precisa de gente séria. Só isso aí. Só precisa de gente séria e honesta. E até tem. E é isso que o torcedor tá querendo. É isso, o torcedor quer isso. Tem isso no Parque São Jorge. As pessoas precisam ganhar força, poder. Mas para mim o X é isso. Cara, mudou. O Corinthians, as coisas não vão ser mais como eram antes. A partir de agora, a fiscalização vai ser de outra maneira. E eu falo isso não estou falando da imprensa, estou falando de dentro. Da torcida e dos conselheiros e dos sócios. Sabe por quê? Rapidinho, Chile. Eu vou dar um exemplo. A gente aqui desse lado, a gente noticia. Mas a notícia, ela não tem efeito nenhum se os conselheiros e os sócios não tomarem uma atitude. Eu fiz uma matéria sobre o Profut, na época do André Sanches, que não deu em nada. Eu fiz a mesma matéria agora do Marcelo Teixeira, que não deu em nada. Eu fiz a mesma matéria do Augusto Melo, gerou um processo de impeachment. Então, assim, não é a matéria, não é o jornalista, é o que o conselho faz com aquela informação. O que o sócio faz com aquela informação? Essa moleza, entre aspas, tem que acabar. E no Corinthians, pelo jeito, acabou. Bom, e quinta-feira também foi dia da final da Women's Cup, a Copa Internacional de Clubes do Futebol Feminino. A Marina acompanhou tudo de pertinho e conta pra gente. A noite de quinta-feira não foi para o futebol paulista na Arena Barueri. O Palmeiras perdeu nos pênaltis para o Racing Louisville dos Estados Unidos e ficou com o segundo lugar no The Women's Cup, um torneio amistoso disputado durante a data FIFA. No tempo normal, as norte-americanas abriram o placar com Emma Sears aos 38 minutos do primeiro tempo. As palestrinas deixaram tudo igual com Brena aos 7 da segunda etapa. Na decisão por pênaltis, as goleiras pegaram 2 cobranças cada. Mas Tainá Maranhão chutou a última para fora. Festa do Racing. Um pouco mais cedo, na disputa pelo terceiro lugar, o São Paulo não conseguiu criar e perdeu de 1-0 para o Pachuca do México, também na Arena Barueri. A Copa América Feminina, que está sendo disputada no Equador, chega ao fim no próximo dia 2 de agosto, então a data FIFA se encerra e as competições retornam por aqui. O Palmeiras logo de cara enfrentará o Corinthians e o São Paulo visitará o Taubaté, ambos os duelos pelo Campeonato Paulista. As equipes ainda disputarão Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores no segundo semestre. E agora é utilizar a nossa maior fortaleza, que é o nosso elenco, né? A nossa possibilidade de jogar de várias formas, entendendo o adversário, entendendo a competição. E é isso que a gente vai fazer, estudar bastante para realmente conseguir colocar toda a nossa potência do elenco no jogo a jogo. Todos os campeonatos são importantes para a gente tem que colocar energia em todos, a gente sabe disso. E é o que a gente vai fazer, a gente vai se dedicar para conseguir aplicar nosso jogo em todos os 3 campeonatos que a gente está disputando na sequência. Beleza. Agora é o seguinte, Copa Feminina, muita coisa acontecendo no mundo. Ano que vem tem o feminino, não tem? Tem, 27.
Ah, é 27, ano que vem é a Copa do Mundo. Isso, Copa do Mundo. Masculina e tal. Isso, 27. E vai ser no Brasil. Vai ser no Brasil, vai ter jogo na Neoquímica Arena. Show de bola. Agora eu vou dar um recado para quem está em casa. Recado muito importante, muito especial. Amigo, vamos para a câmera 1. Você está cansado de pagar parcelas altíssimas no financiamento do seu veículo? Os juros abusivos podem estar tirando o seu sonho, o seu dinheiro todo mês. A Nova Credit te ajuda a reduzir as parcelas do seu financiamento, ajuda a quitar todo o seu financiamento com descontos incríveis e até mesmo a te livrar da busca e apreensão. Por quê? Porque a Nova Credit tem uma equipe especializada em revisão de juros bancários. Eles revisam os juros bancários e mais de 10 mil clientes atendidos. Você não precisa perder o seu veículo e nem ficar com esse sufoco financeiro. Faça como milhares de brasileiros que a Nova Credit já ajudou a conquistar parcelas justas, já ajudou a se livrar de juros abusivos. Então faça agora mesmo a sua análise gratuita. Como? Você vai ligar agora no 11 5193 2830. Vou repetir. 5193 2830. 5193 2830 11 e descubra quanto você pode economizar. Eles vão fazer uma análise gratuitamente para você e vão falar quanto você pode economizar. Nova Credit, reduzindo juros e realizando sonhos. Ligue agora, 11 5193 2830. Quero mandar um beijo muito grande pro Arthur, pro Vitor, que são palmeirenses lá da Nova Credit, e um beijo muito especial também para Ana Beatriz. Mua! Hora de projetar a próxima rodada do Brasileirão. Eu aciono a Marina lá no CT da Barra Funda para falar do jogo de domingo contra o Fluminense no estádio do Morumbi. É Luciane mais 10, Mar? É, Luciane mais 10 pelo jeito, viu, Michele? Isso mesmo, o São Paulo já voltou aqui para o CT da Barra Funda hoje pela manhã, chegou de viagem, já veio treinar aqui, fez essa reapresentação, afinal só o treino de hoje mais o de amanhã, porque de fato o calendário é apertado aí, ainda mais com Copa do Brasil no meio da semana e tudo mais. São Paulo joga às 4 da tarde do domingo contra o Fluminense pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alan Franco deve voltar à zaga, ontem o Crespo falou sobre isso, que colocou o Sabino para jogar justamente porque o Alan Franco tinha sentido depois do Clássico, então para preservar o Alan, ele coloca o Sabino, então ele deve fazer esse rodízio aí entre os zagueiros. Duas novidades no treino de hoje. Na verdade, uma delas não é tão novidade assim, mas o Lucas esteve no gramado hoje, continuando o seu processo aí de recuperação. Ele fez um procedimento no joelho para voltar mais rápido e melhor para os gramados. Agora, a novidade mesmo do dia foi que o Luiz Gustavo, que está aí tratando um tromboembolismo pulmonar, treinou pela primeira vez com os companheiros, ainda sem contato físico, foi mais um treino técnico ali, mas já pelo menos já voltou ao campo, já voltou aos gramados a sentir aí de fato essa energia de novo, mas reitero, não há ainda nenhuma previsão do Luiz Gustavo voltar a jogar pelo São Paulo, até porque ele precisa de um aval médico especializado, né, para voltar a atuar com a camisa tricolor. Tá certo, gente? Então é isso, o jogo no domingo às 4 da tarde, um resultado, um jogo importantíssimo para o São Paulo, ainda mais se distanciar dessa parte incômoda da tabela, é algo que conseguiu bastante com essas duas vitórias seguidas e quem sabe contra o Fluminense, um jogo difícil, quem sabe isso não acontece também. Tá certo? Beijo para vocês. Obrigada, Má. Bom, vamos aproveitar que o Salazar está aqui na bancada para falar do Santos, né? Que amanhã encara o Sport em Recife. O técnico Kleber Xavier vai ter muitos problemas para escalar essa equipe, né, Salazar? Olha só, Michele, vai ter problemas sim. Ontem a gente informou que o Guilherme está fora por tempo indeterminado, certo? O Guilherme machucou o pé, torceu, o problema não é nem o corte, ele torceu o pé. Além disso... Perde uma peça importante, né? Então, o torcedor não gosta, né? Tá na birra com ele, tá bravo com ele. Realmente, ele não tem jogado como ele jogou o Campeonato Paulista, mas é o titular do time. Importante. Ele fez gols importantes em alguns momentos importantes. Exato. E o William Arão tá com edema, cara. Tá com um problema na coxa. O cara acabou de chegar. Poderia ter feito o primeiro jogo como titular agora, não fez, não estava 100%. Veio essa notícia, o Santos confirmou que ele está com problema na coxa, problema na perna, está fora do jogo. Então o Santos perde o Guilherme, perde o Arão. Tem o Tomazinho de volta para essa partida contra o lanterna do campeonato,
fora de casa, mas é o lanterna, só que é um Santos muito pressionado, também dentro da zona do rebaixamento e pressionado em outros aspectos. A notícia boa é que o reforço, Gustavo Cabadeiro, atacante paraguaio de 23 anos, ele apareceu no bid hoje. Apareceu no bid, foi relacionado, vai para o jogo. Se ele vai ser utilizado, a gente ainda não sabe. Então, pelo menos, o Santos tem um reforço para o ataque que a gente tem que aguardar. E tá aí, ó, o Gustavo Cabadeiro aparecendo, contrato de 4 temporadas, jogador que estava lá como artilheiro do Campeonato Paraguaio, novo, 23 anos de idade. Vamos ter que aguardar, ainda não dá para saber muita coisa, mas você concorda, Paulo, de já chegou, bidou, manda, vai viajar junto para Recife, joga? Se o jogador tiver em condições, mas você trazer um jogador de fora tem que ser muito bom. Muito artilheiro do Campeonato Paraguaio. Tem que ser muito bom. Eu sou meio cabreiro com esses negócios de ficar toda hora trazendo estrangeiro pro Brasil e nós temos peças iguais no Brasil. Nós temos que ter uma conversa com os clubes precisam se conversar. Deixar as birrinhas de lado aí, pra trocar o jogador aqui, ó. O jogador não tá bem no São Paulo, pode ir pro Corinthians, o jogador não tá bem no Palmeiras. Não, mas aí é regulamento. O regulamento não permite. Não, mas tudo bem, mas antes da competição, e você sabe os jogadores que não vão bem. Sim. E aí você, de repente, num outro clube ele vai bem. E aí pega, não temos mais brasileiros. Tem um monte de brasileiro que tá encostado aí, chegando essas pipas aí de fora aí, tá fogo. Quero só ver se ele jogar uma bola aqui, mas vamos aguardar. E uma última informação. A maior torcida organizada do Santos, a torcida jovem, ela se manifestou, enfim, com um slogan, ninguém é maior que o Santos. Ali tem cobrança pra cima da diretoria, mas a torcida do Santos se colocou contra a atitude do Neymar. Do Neymar? Do Neymar. Ela faz uma série ali de ponderações, de que, Neymar, tudo bem, você veio, você tá ajudando, ninguém tá dizendo que o Neymar é chinelinho, que ele não tá interessado em nada disso. É uma série ali de ponderações, mas deixou claro que, Neymar não tem que ele tomar aquele tipo de atitude contra um torcedor que tá revoltado com a fase do clube. Mas o próprio torcedor tá com medo de ir no estádio por causa da torcida que também ficou brava com ele. Também, a torcida na hora reagiu contra ele, ele tá receoso agora. Só que a torcida jovem se manifestou cobrando o Neymar. Cobrando a diretoria e cobrando o Neymar de que ele não pode fazer isso com um torcedor que tá bravo ali com um momento. Aí, Paulo, você que jogou bola. Cara, tudo bem, mas ele não me criticou, o Neymar falou, ele não me criticou de eu ter jogado mal. Falou que eu era mercenário e tudo mais. Eu também não sei se... Mas não é coisa de torcedor que às vezes fala. Cara, se você for medir ali, o torcedor tem que... você tem que ser coerente na crítica naquele momento ali no estádio. Você lembra quando o Corinthians voltou, começou a mandar jogos na Fazendinha? Lembro. Lembra? Era legal pra caramba, aliás. Primeiro jogo, um dos primeiros jogos na Fazendinha. Na grade. Na grade, torcedor na grade. Xingando. Primeiro, antes de entrar no campo, os caras de virar de costas. Aí quando a gente entra em campo, os caras viram de novo e começam a jogar moedinha dentro de campo. Imagine se a gente pegasse as moedinhas e jogasse neles de bola. Eles derrubavam o alambrado. Eu sei de uma história dessa época aí, que tem um lateral esquerdo que chegou depois no técnico do Corinthians e falou, eu não quero mais, me negocia. Manda embora. Bom, também nesse sábado o Corinthians pega o Botafogo no Rio de Janeiro e o técnico Dorival Júnior vive a expectativa de contar com a volta de um importante jogador do elenco, não é isso, Silvestre? Kelly, o Dorival Júnior não poderá escalar 2 atletas que estão suspensos, Rodrigo Garro e o Martínez. Em compensação, Ranielli volta de suspensão. E o Yuri Alberto, eu consegui a confirmação antes do Corinthians soltar a lista de relacionados para o jogo de amanhã. Uma fonte de primeiríssima grandeza, o Yuri estará no Rio, viaja para o Rio junto com a delegação e deve começar no banco de reservas. Se joga de início ou não é outra conversa, acredito que não, ficou ausente 7 partidas, ele precisa retomar um pouco do ritmo de jogo, deve entrar para disputar alguns minutos ali, para sentir o clima, do zagueiro fungando no cangote, movimentação, ele que vê desse problema nas costas, para realmente ficar 0 bala ou perto disso para o jogo da outra quarta-feira ou da quarta-feira que vem contra o Palmeiras na Neoquímica, ida do mata-mata de oitavas de final da Copa do Brasil. Então, Yuri Alberto está novamente relacionado e ontem ele renovou o contrato que ia até 27, vai agora até 2030.
2030, com multa rescisória de 650 milhões de reais para o exterior, mais ou menos não, 500 milhões aqui para o mercado nacional. Yuri Alberto de volta, contrato renovado, e ele deu uma declaração para falar desse momento em que ele volta a participar de jogos com contrato renovado. Muito especial, não só para mim, para toda a minha família, e creio que para a torcida também. O Corinthians foi o lugar que me abriu a porta, e em todos os momentos a gente sempre esteve junto, até nos momentos mais difíceis. Ninguém me abandonou, ninguém aqui dentro do clube, todos os meus companheiros também. Então, essa é a hora de eu fazer a minha parte. Então, estou muito feliz de estar renovando agora até 2030. Tem muito tempo até lá e creio que eu possa, junto dos meus companheiros, trazer muita alegria para essa torcida que merece demais. Eu amo. Eu amo demais esse clube. Estou muito feliz e a gente vai ser muito feliz juntos. Bem-vindo de volta, diz a fiel torcida Yuri Alberto. O cara é o artilheiro do Corinthians no século XXI, é o artilheiro do ano mesmo, desfalcando a equipe nos 7 últimos jogos por esse problema de uma fratura na vértebra. É o artilheiro da Neoquímica Arena e o Corinthians, assim, terá Yuri Alberto contra o Botafogo, se não de início para entrar no decorrer da partida. E o Dorival Júnior deve colocar alguns titulares no banco de reserva, poupar talvez o Memphis, um ou outro jogador aí, para entrar voando contra o Palmeiras na quarta que vem pela Copa do Brasil. Sextou e para mim com férias, Michele. Nos vemos dia 4 e quem quiser falar comigo, me procure numa cabana à beira do rio, no meio do mato. E aí, Salazar, o que aconteceu? É isso. Membros da torcida organizada da camisa 12 foram lá na porta do CT. Hoje? Hoje, agora há pouco. Foram lá na porta do CT, chamaram o Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado saiu de dentro do CT para atender os torcedores. Tem foto ali dele no meio de uma série ali, talvez dezenas de torcedores. Não sei, parece 15, 20 torcedores. Cobrança, pelo que eu cheguei aqui na apuração. A cobrança, eles querem saber de reforços. Querem saber a situação, por que está difícil, quando que vai chegar, o Dorival está cobrando reforços, eles entendem que o Dorival está correto em cobrar reforços e querem entender por que o Fabinho... o Corinthians não tem dinheiro para pagar. Pois é, mas basicamente é isso, mas eles foram lá querer saber do Fabinho, e aí, Fabinho, ó, como é que tá? Precisamos dos reforços e tal, então o Fabinho foi cobrar nesse, não teve violência, não teve nada disso. Teve ali um bolinho, sabe aquela coisa? Rodinha, Fabinho no meio, todo mundo parado ouvindo e cobrando. Tá certa essa cobrança, Paulo? Bom, a cobrança está certa desde que você dê motivo para ela. Se chegarem no Dorival e falar, ó, Dorival, não temos dinheiro, não tem reforço. Todo mundo já sabe, né? Não, tudo bem, mas chegar pro Dorival, não tem dinheiro, não tem reforço, não adianta pedir. Dorival vem na entrevista, não tem dinheiro, não tem reforço, é isso aqui que nós vamos tocar até o final do campeonato. Acho que é uma Ponto. É isso. Ponto. Por quê? Porque aí você começa a trazer algo pro torcedor de uma esperança que não tem condição. O problema é que o torcedor vê que o time... Joga franco. O torcedor vê que o time não tá jogando bem, não tá vencendo. Vem o técnico e fala, eu preciso de 4 reforços. Aí esses reforços não aparecem, o time continua sem ganhar, o torcedor começa, peraí. Aí cai o técnico. Aí cai o técnico. Eu falei, e outra, o torcedor começa a perceber que fala, cara, se não chegar esses reforços, realmente não vai dar. Então, só que o Fabinho tá numa situação que aí não é o Fabinho, cara. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. A gente trouxe aqui a informação durante essa semana que o Corinthians está vendo o que vai fazer com o Memphis Depay. A situação do Memphis Depay, cara, que eu escutei hoje, inclusive. Difícil. Ou ele senta e refaz o contrato. Nossa. Ou ele senta e refaz o contrato. Eu não acho que ele é desse. Ou a gente vai ter que rescindir. Porque se ele falar, não, eu quero ficar e com este contrato, ele fala, cara, não tem como. Não tem como. É muita grana. Só de agosto para setembro vai ter quase 25 milhões para pagar pro Memphis. Gente, mas ó, é uma insanidade fazer um contrato desses, E eu vou dar os nomes aqui. Augusto Melo, não vou tirar o Fabinho. Fabinho Soldado do Executivo de Futebol, aconteceu algo que eu nem acho correto. Ele mal participou dessa negociação. Então, certo ou errado, eu não vou culpá-lo. O Fabinho foi lá buscar o... Foi só para isso, foi só para a imagem. Porque quem negociou esse contrato foram Pedro Silveira, então diretor financeiro, Vinícius Cascone, então diretor jurídico, com a anuência do Augusto Melo. Foram estes 3 os responsáveis. O Fabinho
foi lá só para buscar o Memphis e pegar a assinatura. Você pode falar, tá errado, o cara é o diretor de futebol, pode ser certo ou errado, ele não tem culpa nessa negociação, porque é o que a Michelle falou. Cara, o contrato que o Corinthians fez com o Memphis Depay é surreal. Claro. É surreal. É maravilhoso o cara é legal? É legal, mas assim... eu também gostaria de viajar de primeira classe, mas eu vou me endividar por sei lá quanto tempo pra fazer isso? Não, né? Resumindo aqui pra vocês, aquelas metas que a gente expôs aqui... Não foi. Lembra de, se for relacionado, 70% dos jogos e tal. Neste momento, elas estão em 10,8 milhões de reais. Se ele participar de mais 2 gols até o final de julho, vai para 12,6, quase 13 milhões de reais, tá? Sabe quando que vence isso? Quando? 20 de agosto. 20 de agosto. 13 milhões. Só que tem o que a Michelle falou aqui no começo do programa. Paulistão, que é quase 5 milhões. Então... Aí aos 13, mais os 5. E dia 9 de setembro, agora, 9 de setembro, vence a primeira parcela das luvas. Sabe quanto que é as luvas? 2 milhões de euros, 13 milhões de reais. Aí o Corinthians em 20 dias ali vai ter que pagar o quê? E eu não estou falando do salário em carteira, não estou falando do direito de imagem. Cara, mesmo com a ajuda da Esportes da Sorte, vai sobrar para o Corinthians, em 20 dias, tem que pagar 15, 20 milhões pro Memphis Depay. Mesmo com a ajuda... Como é que faz, cara? Do patrocinador. Como que aí, faz? Mesmo com a ajuda, não poderia comprar outros jogadores. Então, por isso que eu falo dessa conversa rescinde, franca, ou sabe? Refaz. Essa conversa franca, dá, não dá, não dá. E vem cá, peraí, pra rescindir não tem multa, não é isso? Não, ou tem? Tem. Não, pra rescindir tem. O Corinthians vai ter que contar com a boa vontade do Memphis. Falar assim, Memphis, vem cá, eu tô te devendo quanto? 20 milhões? Vamos fazer o seguinte, vai embora, procura um clube, vai receber desse clube. Te dou 10. E vamos chegar aqui, dá pra ser 15, eu te pago em 20 vezes. E é isso, Salazar, cara. mas vem cá, o Memphis não abriu mão da camisa 10, quer dizer, depois quis trocá-la com o Galo. Você acha que ele vai abrir mão de alguma coisa? Ele disse, informação, o Memphis se encontrou com representantes das organizadas do Corinthians, da torcida, e disse que quer ficar e que está disposto a repensar, abrir mão de alguma coisa. Acho bom. Mas assim, vamos ver a prática, porque é o que a Michelle falou, nem da camisa 10 ele abriu mão. Então assim, vamos ver a prática. Vai ver que esses torcedores que ele conversou foram lá falar com o Fabinho. Tomara, viu? De repente, porque a diretoria tá rezando pro Memphis. Fabinho, que assim, conversa. Paulo, quer queira, quer não, o Corinthians depende de uma boa vontade do Memphis. Sim. É pra continuar no assunto. Você depende de uma boa vontade do Memphis. Essa é a situação, cara. E voltando pro Silvestre rapidinho, o Yuri Alberto volta, mas volta no banco. E o time praticamente inteiro reserva contra o Botafogo, tá? Mas mesmo voltando no banco tá bom. Porque quarta-feira tem Palmeiras e Corinthians. Antes ele no banco do que ninguém. Bom, se recuperou até que rápido, né? Recuperou rápido. E boa notícia, manteve a multa do Yuri Alberto. 500 milhões para o mercado interno e 100 milhões de euros, 500 milhões de reais para o mercado interno, 100 milhões de euros para o mercado externo. O empresário quis reduzir a multa, sabe aquela coisa? Eu renovo com você, mas reduz a multa para facilitar? É lógico. O Osmar Stabile não topou. Boa, Stabile! Stabile foi bem, manteve a multa e o Corinthians tem 50% dos direitos econômicos. Pelo menos uma boa notícia! Tem boa. Obrigada, Salazar. Tá vendo? Boa notícia! Obrigado, Stabile! Nessa sexta-feira, agora sim teve uma boa notícia. Mas e o Palmeiras, hein? Já o Palmeiras tem o Grêmio pela frente, também amanhã no Allianz Parque. Chega mais, José Paz, traz pra gente as informações do Verdão. E vai trocar a grama também, não vai lá, Zé? Zé Paz, eu não tô escutando, eu não sei se eu que não tô escutando, eu não sei se você também não tá escutando. Você estava escutando? Não estava escutando. Então tá bom, então faz o seguinte, enquanto a gente acerta lá esse detalhe, ainda bem que não era só eu que não tava escutando, né? Agora José Paz está de volta. José Paz, você tá com som aí ou não tá? Fala comigo, José Paz. Fala comigo, bebê. Agora sim, hein, Michelle? Agora sim. Em alto e bom som, você me perguntava aí, boa noite de novo para todo mundo que está acompanhando a gente. Você me perguntava da troca do gramado, a troca do gramado do Allianz deve ficar pro ano que vem, né? W Torre, Palmeiras estudando direitinho aí a melhor data para fazer essa troca desse gramado da Casa Palmeirense, se vai rolar, se não vai rolar. Mais para frente trago mais informações para vocês aqui no Gazeta Esportivo. Olha só, tô em frente ao CT, seguranças do Palmeiras por aqui, tem como mostrar, Thomas? Seguranças por aqui, alguns torcedores também. O Palmeiras encerrou hoje aí a preparação para o jogo de amanhã, né? Jogo importante do Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, exatamente no Allianz Parque, a galera toda por aqui.
E nessa partida, né, minha querida Michele Gianella, não teremos Felipe Anderson. Felipe Anderson sofreu um trauma, né, no quadril, teve uma inflamação no quadril, um jogo contra o Fluminense, última rodada do Campeonato Brasileiro, não vai atuar contra o Grêmio, partida importante aí da sequência do Brasileirão de 2025. Piquerez, Joaquim Piquerez, lateral esquerdo do Palmeiras, renovou o contrato com o Verdão até 2030, mais 5 anos de contrato para ele aí, ele que é um dos líderes desse elenco do Verdão, muitos títulos conquistados, chegou em 2021, tem título de Libertadores, tem 2 campeonatos brasileiros, tem Supercopa, tem Recopa, 3 campeonatos paulistas, é um cara muito importante nesse elenco aqui do professor Abel Ferreira, está de contrato renovadíssimo então, até 2030, vai poder completar aí 10 anos de Palmeiras, hein? Quase 10 anos de Palmeiras, aí o Piquerez, lateral esquerdo do Verdão uruguaio. E olha só, um lateral renovando seu contrato, né? E o outro lateral, o Mike, lateral direito, de partida lá para o Santos. Recebeu uma proposta do Santos, vai fechar com o Santos, já pediu liberação aqui do Palmeiras, contrato com o Peixe até 2027, contrato do Mike com o Palmeiras se encerrava agora em dezembro de 2025, pediu liberação, já está com 32 anos, é um cara com muitos títulos aqui no Palmeiras, 12 títulos conquistados com a camisa do Verdão, mais de 300 partidas também com a camisa do Palmeiras, esse ano até atuou em algumas partidas, né? Fez 10 jogos como titular, 20 partidas com o Palmeiras, mas vai buscar novos ares, atuar um pouco mais, né, nessa temporada e nas outras que virão, então por isso vai sair do Palmeiras, vai assinar com o Santos, já que o Giai é titular absoluto aqui da equipe do Abel Ferreira. Tá bom, Michele, escutou direitinho aí, bebê? Devolvo pra você, beijo grande pra todo mundo, sextou, hein? Tchau, tchau. Sextou, curtinho agora, obrigada, Zé. Até 2027 o contrato do Mike com o Santos. Do Mike com o Santos. 2027, Mas sai do aí, Palmeiras. Igor Vinícius, como é que faz? Igor Vinícius, Mike... Pois é, e é vai isso ficar aí. tudo ali pra lateral? Bom, vamos pro flashback agora da Gazeta? Última sexta do mês é dia de flashback aqui no Gazeta Esportiva. O que será que os nossos editores separaram pra hoje, hein? Põe na tela. Alô, minha galera, prestem atenção, Reboleixo é a nova sensação. Menino e menina, não fiquem de fora que vai começar o pancadão. Eu não conheço nenhum outro estádio que seja tão romântico quanto o Pacaembu. Corinthians vai a 10 pontos, assume a liderança isolada e ainda teria mais... que beleza, a galera tá empolgada mesmo, hein? É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Me lembra até o Coliseu de Roma. Como era originalmente, não tinha tobogã, tinha concha acústica, tinha tanto Davi e tal. Caí. Por lembrar de Corinthians e Atlético Mineiro. Posso falar? E o fato de uma cadeira cair no estúdio? Olha, estou aqui firme e rijo. Caí. E mesmo com a volta de alguns importantes jogadores, o Santos está cauteloso para enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. A partida é válida pelo Brasileirão. Momento Paulo Soares, amigão, um abraço, amigão da ESPN. Momento Paulo Soares e Antero Grêmio. Muita sacanagem, viu? Eu quero saber quem foi o editor que foi. Muito que bom. Achou esse Agora o Chicão trabalho. tava bom. O Chicão não tava no evento que não tava feliz, não. O Chicão batendo de esquerda. Ele meteu na cara do cara ali na brincadeira, chutou na cara do cara. Olha, nosso arquivo tem coisa muito boa, hein? Ó, esse dia do Avalone eu me lembro, ele ficou muito bravo, mas depois ele ficou muito legal também. E que saudade, né? Quanta coisa legal a gente tem aqui. A equipe faz um trabalho show. Eu gostei. Resultado da enquete, o Luciano pode ser considerado ídolo agora que vem? Sim. 57% dos votos. Tá vendo? É geracional. Sextou, galera! Eu vou comer pizza. Obrigada, Salazar. Valeu, Paulo Sérgio. Domingão a gente se vê no Mesa Redonda com o jornalista Ricardo Capriotti como convidado. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Fui!